Estamos de volta com o podcast Aliel Santana. Nessa semana nós estamos recebendo a doutora Gisela Freitas. Ela que é uma das proponentes, uma das candidatas dentro da eleição do 5º aqui no Piauí. Eleição que na verdade tem 3 fases, né? A fase com os advogados, a fase com os desembargadores e a fase que termina com o governador do estado. E é uma eleição que vai decidir o próximo ou a próxima desembargadora do estado do Piauí. Uma eleição muito importante para a sociedade piauiense de uma forma geral, não só para aqueles que compõem o mundo jurídico, mas para o cidadão de uma forma geral. A gente vem debatendo isso e vai entrevistar muitos daqueles que estão colocando o seu nome à disposição, se expondo numa eleição importante como essa, porque quer queira ou quer não, há uma exposição da pessoa de forma pública para que ela possa ocupar um cargo tão importante, onde ela traz suas ideias, ela traz seus pensamentos, traz de qualquer forma a sua vulnerabilidade, a sua força, a sua história de vida. E a doutora Gisela Freitas vai trazer um pouco da sua vida, um pouco do seu legado, das lutas que ela já travou e que ela pretende travar, ela ocupando a cadeira de desembargadora do estado do Piauí. Muito obrigado pela sua presença, doutora Gisela. É um prazer enorme poder conversar com a senhora nesse momento em que você, de uma ponta a outra, está levando o seu nome para convencer os seus pares a ocupar essa função tão importante na magistratura do Piauí. É um prazer, Aliel, estar aqui com você. Eu sou Gisela Freitas, como você falou, sou advogada militante há mais de 16 anos e aqui é o meu principal título. Eu podia falar de capacitações, eu sou especialista em direito público, eu sou mestre em direito tributário, áreas em que eu atuo na minha advocacia militante, mas para mim o principal título para eu estar aqui hoje falando a respeito dessa vaga do 5º Constitucional é a minha história na advocacia. É eu ser advogada militante e eu conhecer e saber e ter vivenciado as dores, os dissabores, as dificuldades da advocacia no Piauí. E sim, estou nessa caminhada, que começou agora oficialmente dia 21 de agosto. Estamos percorrendo todas as subseções do estado do Piauí, contando um pouco da nossa história, que já é conhecida por muitos, mas para quem ainda não conhece, para os advogados do interior. Eu tenho uma advocacia municipalista, então eu já atuo no interior do estado do Piauí, para mim não é dificuldade. Eu também conheço a advocacia no interior do Piauí, mas para quem não conhece, eu estou aqui mostrando um pouquinho da minha história, conversando também um pouquinho sobre a minha história na advocacia. Doutora Gisela, você usa esse termo, advogada militante. O que significa esse termo para aqueles que ainda não conhecem, não estão habitualmente com esse termo no dia a dia? Quando a gente conclui o curso de Direito e a gente passa na OAB, a gente está com a carteirinha de advogado, mas a gente pode optar, por exemplo, por fazer concursos públicos, por estudar para concurso, diferente de quem opta por ser advogado. Eu, desde o início da minha vida na advocacia, eu sobrevivi de honorários. Então, quando a gente fala de advocacia militante, é aquele advogado que, desde o início, aquele advogado que conhece a advocacia, que sabe o que é ter prerrogativas violadas, que sabe o que é sobreviver de honorários advocatícios, que sabe o que é lutar dentro de cada causa em que você ganha ou que você perde para você ter direito àqueles honorários advocatícios. Então, a advocacia militante é isso, é você estar no dia a dia no tribunal, é você chegar no interior e, às vezes, não ter juiz, é você, às vezes, ter muitas portas fechadas para advocacia criminal, é você ter dificuldade de acesso em delegacias, é você ter dificuldade de acessos em penitenciárias, é quando você é advogado previdenciarista e você tem dificuldade em relação ao próprio andamento processual, né, relacionado ao INSS ou ao próprio judiciário, é quando você sabe as dificuldades da advocacia. O dia a dia da maioria dos advogados, então, né? O dia a dia da maioria dos advogados. E, às vezes, para quem está iniciando, a gente chama também de jovem advogado, aquele advogado que tem até 5 anos de carteirinha, né? Então, o jovem advogado, ele precisa saber que o advogado que já tem 10, 15 anos de história, 20 anos de história na advocacia, ele também teve dificuldade quando ele iniciou. Então, quando eu falo em relação à advocacia militante, é porque eu passei pelas dificuldades que o advogado que a gente chama de jovem advogado provavelmente está passando hoje, quando ele não tinha um escritório, quando ele não tinha nome, quando ele ainda não tinha placa, quando ele não era conhecido dentro da sociedade, quando ele ainda não era conhecido na advocacia. E essa dificuldade do advogado militante só conhece quem passa, né? E eu
sou advogada militante e é o que eu faço na minha vida inteira. Então, a minha vida profissional, desde o início, é ser advogada militante. Eu nunca exerci um cargo, eu nunca ganhei nada e nenhum dinheiro que não fosse de honorários. E aí, lutados aqui pelos meus clientes, lutando pelo direito dos meus clientes, lutando pela justiça que eu acredito que cada um dos meus clientes tem, buscando por essa justiça. Durante esse processo eleitoral do Quinto Constitucional, a senhora tem andado bastante pelo Piauí e tem conhecido as agruras, principalmente desse advogado militante que não está na capital, não está num centro privilegiado, ou seja, dentro de Teresina já há uma dificuldade para esse advogado militante trabalhar. O que dirá desse advogado que está fora desse setor da capital? O que a doutora Gisele tem sentido no interior, conversado com essas seccionais do interior do estado e que a senhora pode trazer de importante dessa eleição, desse aprendizado que o processo eleitoral está lhe apresentando? A advocacia no interior o Piauí, ele é um estado que ele tem, em relação à sua questão territorial, ele é muito diferente, né? Por exemplo, a gente vê uma advocacia no sul do estado, que é uma advocacia que é muito de direito agrário, de litígio de terras, e a gente conhece e vê que falta, às vezes, estrutura, né? O Poder Judiciário hoje ele precisa olhar para o interior e trazer mais estrutura para o advogado em relação às comarcas, em relação à existência e à luta para a gente ter mais juízes no interior realmente, que consigam dar andamento a essas questões, para a gente ter mais juízes que consigam receber o advogado. Eu digo muito isso, o advogado ele não quer só que sua causa seja deferida. Se for deferida, maravilha, mas o advogado ele quer ser escutado. Ele quer dialogar com o magistrado, ele quer portas abertas. E é por isso que eu estou aqui, porque eu acredito que a vaga do Quinto Constitucional, ela, pela Constituição, ela é garantida ao advogado militante. Então, é exatamente para estar lá no tribunal alguém que tenha vivenciado a advocacia. Alguém que consiga, e aí tente equilibrar dentro do Tribunal de Justiça a vivência da advocacia na vida real, a advocacia militante, no órgão de julgamento em segundo grau. Então, ele tem que entender o que é ter porta fechada, ele tem que entender o que é não conseguir despachar com o juiz, ele tem que entender o que é lutar por honorário sucumbencial, ele tem que entender o que é a luta pelo direito de cada um dos seus clientes. Isso faz diferença. Eu posso entender, doutora Gisela, que quando a senhora fala diretamente para esse advogado, né, essa classe que está trabalhando, que está correndo, que é uma espécie de um protagonista de si mesmo, um empreendedor, que a doutora Gisele chegando, né, num cargo de desembargadora, a doutora Gisele vai estar com essa consciência clara deste advogado que começa, e enquanto magistrada, com essa sensibilidade de entender esse advogado e estando mais acessível a ele. A minha luta vai ser por isso, né? A minha trajetória aqui nessa caminhada rumo ao Quinto Constitucional é para lá no final vestir uma toga, a toga de juiz. Mas eu vou vestir essa toga sabendo o que é ter vestido uma beca. O que é ter realmente lutado pela advocacia, o que é ter feito parte de política de classe, o que é ter advogado no interior, o que é ter tido prerrogativas violadas, porque todos nós já tivemos em algum momento da nossa advocacia prerrogativas violadas, ou fomos impedidos de entrar numa delegacia, ou fomos impedidos de ter acesso a algum documento de um processo, ou fomos impedidos de nos pronunciar durante uma audiência, ou fomos impedidos de pegar a época do processo físico, eu sou da época do processo físico, de fazer carga daquele processo físico, ou de ter acesso ao julgador daquele processo. Então, em algum momento, eu já vivi a dificuldade que cada um desses advogados, para quem a gente está falando hoje, já viveu. Então, é questão de experiência, de vida, né? Se eu estou lutando para estar num lugar, eu preciso representar aquelas pessoas que aquela vaga está condizendo. Então, a vaga é para o advogado. A minha luta vai ser para estar lá e ter esse olhar sensível de quem viveu e vive da advocacia, de quem é advogado militante. É ocupar um espaço a mais dentro da magistratura sem esquecer as suas origens. Porque não faz sentido, né? Primeiro,
a pensar no ter origem, saber de onde eu vim. Então, eu vim da advocacia. Então, eu vou assumir um cargo, estou lutando para assumir um cargo, sabendo e tendo uma história, tendo uma experiência. Não adianta você falar que uma pessoa vai assumir um cargo de juiz que vem de uma vaga da advocacia se ele nunca foi advogado. Se ele não tem o exercício da advocacia realmente. Se ele não é advogado militante. Então, a visão e a sensibilidade da visão do advogado militante é diferente. Dentro dessa questão toda, doutora Gisela, não dá para esquecermos que a sua presença como candidata ao Quinto Constitucional, além de ter realmente essa representatividade dos advogados, ela também traz outras representatividades, como a representatividade e a legitimidade de nós termos aí uma mulher que vai estar, que enquanto candidata já é uma minoria, né? As mulheres enquanto candidata, uma minoria em quantidade de candidatos, mas que se nós formos olhar bem em termos de quantidade de mulheres na sociedade brasileira, quantidade de mulheres trabalhando, quantidade de mulheres como representantes públicas, haverá muitas discussões. A participação da doutora Gisela Freitas como mulher candidata e possivelmente como desembargadora, como é que você analisa isso dentro do contexto piauiense? Vamos falar do processo em si, né? Não tem como eu, sendo candidata a essa vaga, não falar de questão de representatividade e de paridade. Mas não é questão de feminismo, é questão de história, de números. Vamos começar falando da quantidade de inscritos. Nós temos no processo do Quinto Constitucional 21 inscritos, somente 5 mulheres. Né? Porque é mais difícil para a mulher mesmo. Nós temos, e aí você falou a questão social, a maioria na sociedade é mulher. Dentro da advocacia, Elielson, pasme, nós somos maioria também. A maioria na advocacia nacional e a maioria na advocacia do Piauí é representada por mulheres. Mas se a gente for falar do número e em números de representatividade feminina nos órgãos do Estado do Piauí, ele é mínimo. Vamos falar do Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, hoje, nós temos 22 desembargadores, dos quais somente 2 são mulheres. Se você for olhar historicamente no Tribunal de Justiça, nós já ficamos, inclusive, quando da aposentadoria da desembargadora Eulália, nós ficamos sem mulher desembargadora dentro dos quadros do Tribunal de Justiça. Sem mulher. E agora nós temos 2, a doutora Maria de Fátima entrou por antiguidade, ela está próxima a aposentar-se. Se essa vaga não for ocupada por mulher, vai ficar somente uma, a doutora Lucicleide, por então. A gente precisa falar disso de uma forma aberta. Está longe da gente falar de paridade, de equidade, de representatividade. A vaga... A única exigência da Constituição Federal é que ela seja ocupada por advogado militante, que comprove os 10 anos de prática e que nesses 10 anos a gente tenha 5 anos de atividades em processos diferentes, para atividades jurídicas comprovadas. E esse edital da OAB, ele não trouxe a exigência ou trouxe a regra da paridade, né? No qual, por exemplo, nas fases a gente teria dos 12 na primeira fase, 6 mulheres, 6 homens. Ou na lista sextupla, 3 mulheres e 3 homens. Não existe isso no nosso edital. Existe um movimento, lógico, dentro da OAB Piauí muito forte. A força da mulher e das mulheres advogadas na OAB Piauí fez muita diferença na última eleição, né, dos dois lados, e hoje faz muita diferença dentro da gestão do presidente Raimundo Júnior, isso é fato. As mulheres são muito aguerridas lá dentro e elas representam mesmo a advocacia, mas é uma luta que a gente tem que falar e a gente tem que expor em números. Dentro da magistratura, isso é inferior em percentual, em quantidade de mulheres e de homens. E no nosso estado, isso é muito visível. Né? Então, sim, é uma luta que eu estou encabeçando. É uma luta que eu, não só por ser mulher, porque eu também tenho técnica, porque eu também tenho conhecimento, porque eu também tenho estudo, mas também por ser mulher. Não só por, mas também por ser mulher. E eu acho que sim, essa vaga ela seria muito bem representada por uma mulher e o Tribunal de Justiça merece uma mulher na situação que está para compor o seu quadro. E mais, no Quinto Constitucional, a gente nunca teve uma mulher na lista tríplice. E no Quinto Constitucional, a gente nunca teve uma mulher indicada. Nunca foi pela advocacia uma mulher indicada
pela vaga do 5º Constitucional. Então, no TJ, pela lista tríplice, nós nunca tivemos uma mulher indicada. Nunca. Nunca tivemos uma mulher indicada para a vaga do 5º Constitucional, ao Tribunal de Justiça do Piauí e a vaga da OAB. Nunca. Isso é um fato histórico, então ainda... E que precisa ser falado. Que precisa ser falado. Isso precisa ser falado e precisa ser visto com naturalidade. É um fato. É um fato. É um fato, não tem como fugir dele. A ministra Carmen Lúcia, ela tem uma frase que é muito real. A paridade, ela é muito bonita no discurso. Né? Tanto para a mulher como para o homem é muito bonito você falar de paridade, quantidade de mulheres que tem para assumir os cargos, que as mulheres devem chegar lá, desde que aquela vaga já não seja destinada para um homem. Então, a paridade na fala, no discurso, ela é muito bonita. Na real, ela não existe. Então, assim, doutora, só para ver se eu, Elielson, entendi a mensagem que você acabou de deixar. Nesse processo do TJ, para desembargador ou desembargadora do Piauí, que obedece o rito do 5º Constitucional, que é você passar por essa eleição em que a primeira etapa com os advogados, a segunda etapa com os desembargadores e a terceira etapa com a lista tríplice que vai para o governador. Nós nunca tivemos uma lista tríplice que foi para qualquer governador com uma mulher, correto? Nós nunca tivemos. Primeiro, vamos começar do início. A gente tem 2 fases na OAB, né? A fase da eleição direta e a fase do conselho. Logo no início, na inscrição, nós nunca tivemos paridade em relação à questão de inscritos. O processo, ele é um processo que ele desestimula a mulher a participar. Né? Porque geralmente é uma luta que envolve muita política por trás e que os homens sempre são preferidos, né, nessa luta. Então, hoje, nós temos 21 inscritos, dos quais são 5 mulheres. Nessas listas, nos processos de 5º anterior, nós nunca tivemos na lista tríplice uma mulher, e o 5º Constitucional, a vaga do 5º Constitucional da OAB, nunca teve no Piauí a escolha de uma mulher advogada. É isso, você entendeu. Entendi, é porque... É difícil, a gente precisa falar disso. Como eu não tinha essa informação, eu fico mesmo É desacreditado. Desacreditado, né? E fico envergonhado. Envergonhado da sociedade pela qual eu faço parte e que, embora a gente fale tanto de paridade, de igualdade, a gente fale que está lutando para que tenha as mesmas oportunidades, a gente decanta que nós tivemos a primeira advogada do Brasil, a gente fala tantas coisas que historicamente a gente gosta de colocar lá o busto, gosta de botar lá alguma coisa que seja motivo de grandes homenagens, na oportunidade que nós temos de tornar isso algo concreto e real e que seja o exemplo claro, a gente tem que se deparar com uma situação como essa. Quando é para ter a mulher mesmo ocupando o espaço, existe uma dificuldade, existe sempre... E aí é isso, a ministra Carmen Lúcia, ela tem sido uma voz muito forte nesse sentido, né? Hoje ela representa e nos representa no TRE, e a voz feminina dela, dessa defesa, ela tem ecoado. E eu tô aqui sim por isso, porque se ela tá lá, é porque outras vieram antes dela. E se ela está lá, ela está abrindo caminho para outras virem. E se eu estou aqui, outras virão. Então, hoje a gente tem essa realidade, mas isso está mudando de uma forma muito lenta ainda, no Piauí principalmente. O Piauí, em números de mulheres como juízas, ele é triste, né? No Tribunal de Justiça, longe da gente falar de equidade, de duas mulheres para 20 homens dentro do Tribunal de Justiça. Então, até isso chegar realmente, a gente conseguir falar de uma proporcionalidade que chegue a uma paridade, está bem distante, mas vamos lutar. A gente está aqui para isso. Isso, porque quando nós estamos aqui, a gente chama a pauta da equidade, da representatividade, nós não estamos colocando em dúvida a questão da competência e da capacidade de ninguém. Sim. É apenas um ponto a mais dentro do processo eleitoral do qual nós estamos debatendo. É falar que da mesma forma que nós temos homens tecnicamente preparados, competentes, capacitados, nós também temos mulheres tecnicamente preparadas, competentes e capacitadas. Ponto. Mas que com o tempo
em outros períodos da história, há 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás, também tínhamos mulheres capacitadas e Sim, competentes, mas que por serem mulheres não foram escolhidas. só pelo fato de Serem mulheres. Né? A história está aí para contar. Eu gosto muito de estudar história e eu sempre estudei o lado oculto em que as mulheres não foram colocadas. Muitas vezes, por exemplo, no livro de história, quando a gente estuda a Revolução Francesa, tem uma mulher chamada Olímpia de Gouges que ela não está nos livros para os meninos aprenderem. E Olímpia de Gouges ela fez parte, assim como Danton, Robespierre, dentre outros, da Revolução Francesa. E ela não está no livro porque eles escreveram a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E ela olhou assim para o livro e disse assim, não, vou escrever a Declaração das Mulheres e da Cidadã. E eles mataram ela. E mataram ela fisicamente, mas mataram ela intelectualmente porque ela não se encontra nos livros para ser estudada, Olímpia de Gouges. Esses dias eu estava estudando e assistindo uma série chamada Lide Poete. Até terminei de assistir já, que é a história da primeira advogada italiana. Que ela começa muito jovem, ela se gradua e começa a atuar, depois tiram o direito dela advogar e ela só depois de uma certa idade que vai poder advogar. Então no mundo todo essa perseguição ela foi muito forte, não foi fácil. Tenho certeza que para senhoras, ou seja, ao entrar num tribunal também não é algo simples. Não. É como eu estou falando para você, a caminhada, o próprio processo da eleição do Quinto Constitucional, ele é desestimulante para as mulheres de modo geral, né? A maioria de nós, e eu acredito que quase todas que estão nessa caminhada do quinto, por exemplo, desse processo, têm filhos, têm casa, têm maridos, têm trabalho, e isso ocupa, né? E isso dá responsabilidades a mais para a mulher, que além disso também está lutando por espaço. Porque quando a gente está nessa caminhada do quinto constitucional, nós estamos, primeiro, tentando representar uma advocacia militante, tentando representar a advocacia mesmo, mas também trazendo essa sensibilidade, essa visão da mulher para um tribunal que é essencial, não só para as mulheres, mas para a sociedade. A visão das mulheres, ou a posição das mulheres, ou as mulheres serem escutadas em órgãos, em lugares que as decisões elas são tomadas, é imprescindível para a sociedade. A gente não pode deixar isso ou deixar em vergonha, né? A gente não pode não falar nisso. Por exemplo, eu tenho um órgão colegiado, eu tenho uma comissão, eu tenho uma OAB, eu tenho um tribunal em que eu não tenha a visão feminina, que eu não tenha a voz feminina. Né? Isso é inadmissível nos tempos de hoje. Doutora, por trás da advogada, da operadora do direito, existe a filha, a mãe, a esposa, a neta. Como é lidar, já que você falou de responsabilidades, lidar com tudo isso, porque muitas vezes uma sociedade patriarcal, machista como a nossa, ela às vezes impede essa ascensão profissional justamente por justificar todas essas funções que essa sociedade entende que ela só é atribuída à mulher. Como se o homem não tivesse participação também em tudo isso. Isso muita culpa nossa também, né? Eu tenho 3 filhos, eu sou mãe, eu sou filha, como você falou, eu sou neta, eu sou irmã, eu sou dona de casa também, eu sou esposa e nisso tudo recai uma responsabilidade a mais para a mulher. No final das contas, a gente sempre se culpa de alguma ausência, né? Por exemplo, hoje eu estou me culpando porque meu filho tem prova amanhã e eu não estou estudando com ele para a prova. E eu acostumei eles com a minha presença materna. Então, é difícil também para eles conviverem com uma mãe que sempre foi muito ativa profissionalmente, porque eu sempre trabalhei, mas que hoje está ausente porque está num processo eleitoral, né? E isso para mim ficou muito caracterizado porque a minha filha de 12, ela virou para mim e disse assim, mãe, quando que isso acaba? Eu falei, filha, acaba só 22 de setembro essa primeira fase. Ela disse, porque eu quero você em casa. E aí o meu filho, o homem, que tem 14, disse assim, você não acha que a gente tem que entender e ajudar a mamãe em relação a isso, não? Porque meu pai a vida inteira fez isso e ela teve com a gente. Então eu acho que alguma vez ela pode também estar lutando por um espaço, pode estar um pouco ausente de casa e a gente tem um suporte do nosso pai, da minha mãe, que me ajuda muito, mas a gente se responsabiliza e isso pesa muito para mim. E, assim, o que mais pesa, você falou no começo dessa nossa conversa, que quando a gente está nesse processo de eleição do quinto constitucional, existe uma exposição. Isso.
E hoje é uma eleição que ela é feita muito com rede social. Isso. Então, o tempo todo você está expondo, até para mostrar para as pessoas os seus objetivos, as suas propostas, a sua história mesmo com a advocacia, as suas relações dentro da advocacia. Então, primeiro você se expõe. E isso já é muito difícil, né? Você tornar pública a sua vida durante aquele prazo daquela campanha e mesmo após isso. Depois você dividir as responsabilidades e muitas vezes eu acredito que todas as mulheres que estão nesse processo da eleição do Quinto Constitucional estão de alguma forma ausentes em relação às suas casas, aos seus filhos, aos seus maridos, às suas mães, aos seus pais, às suas avós, às suas responsabilidades que, como você falou, historicamente são exclusivamente nossas como mulheres, né? Eu faço essa pergunta, doutora, até porque para quem está nos acompanhando, seja da área jurídica ou não, qualquer função de liderança, o juiz é uma liderança, na área jurídica, o desembargador, o promotor, o procurador, na área política, o governador, o deputado, o senador, na área desportiva, o técnico de futebol, o jogador, na área religiosa, o padre, o pastor, qualquer área de liderança, quem se propõe a ser um líder, de alguma forma, ele vai ser ausente de alguma coisa básica na sua vida. A gente também tem que ter essa compreensão de que aqueles que ocupam o papel de liderança, eles precisam do apoio dos seus familiares, dos seus pares, porque senão eles não conseguem exercer. E nós precisamos dessas pessoas. Mas aí é onde a gente nunca equilibra a questão do homem e da mulher nesses espaços de liderança. Por que esses espaços de liderança que você falou, eles são quase que 90% ocupados por homens? Isso. Porque para eles estarem lá, as mulheres estão com as outras responsabilidades. Até aquele ditado machista antigo, né? Que atrás de um grande homem vinha uma grande mulher. É isso. Porque senão ele não teria como fazer aquilo. É isso. Então, para ocupar esse espaço de liderança, eu preciso ter uma mulher para ela estar resolvendo aquelas questões que eu, momentaneamente, estou ausente. Porque eu estou, de alguma forma, liderando, eu estou representando uma classe, eu estou representando um órgão, eu estou representando um Estado, eu estou representando um instituto, um ente político, né? Mas ali não é o espaço, prioritariamente, nunca vai ser o da mulher. E quando eu estava colocando nessa posição de liderança, doutora, era no sentido de que nós precisamos compreender que seja a mulher ou seja o homem, a família, os amigos, você vai se tornar ausente de algumas amizades. Doutora Gisele conseguiu avançar na vida e esqueceu aqui os amigos. Não é que ela esqueceu, mas ela tem algumas funções que ela tem que dar prioridade. São outras responsabilidades. Então, assim, de uma forma geral, para a sociedade entender que quem ocupa algumas funções, ela vai precisar de uma retaguarda forte, de uma família forte. Uma rede de apoio. De uma rede de apoio, exatamente. De uma rede de apoio. Então, é nesse sentido que, independente de ser mulher ou não, todos precisam dessa relação. E, nesse sentido, doutora, eu quero chamar a atenção agora, para a gente poder já encaminhar para essa fase final do nosso diálogo. Chegando lá, e aí eu faço votos de uma jornada muito cheia de êxito para a senhora, que chegue até a esse momento consagratório, principalmente para a mulher, de chegar nessa lista tríplice e ficar lá de frente para o governador, onde ele tenha que decidir. O governador, ele tem um papel muito importante que ele tem, afinal, ele é eleito pelo povo. Sim. Ele foi eleito pelo povo e ele é como se fosse o voto popular. Se o povo não participa diretamente dessa escolha do Quinto Constitucional, ele participa indiretamente através do voto do governador. Termina sendo que toda a sociedade, de alguma forma, ela está inserida, seja através da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma ordem importante, seja através do voto final, que é o voto daquele que representa o povo. É muito importante. E como você bem citou agora há pouco, as redes sociais, elas estão aí, abertas, onde as pessoas podem participar e podem dar opinião. Como você se coloca nas redes sociais, buscando o sentimento das pessoas de uma forma geral, a força das pessoas de uma forma geral, mesmo aqueles que não são advogados, para que elas possam compreender essa jornada e essa luta da doutora Gisela Freitas? Eu primeiro preciso falar para a minha classe, para depois falar para a sociedade.
que eu penso em relação à eleição do quinto constitucional, a essa vaga da advocacia, é que o advogado que vai votar, o advogado jovem advogado, que tem menos de 5 anos de ordem, que vai votar nessa eleição do quinto, ele tem que pensar que ele vai colocar lá entre os 12 e que essa pessoa pode ir passando por fases a chegar a ser o desembargador ou a desembargadora e que aquela pessoa vai ficar no Tribunal de Justiça por pelo menos 20 anos. Dentro dos inscritos que a gente tem, ele vai ficar nos quadros do Tribunal de Justiça por pelo menos 20 anos. Então, não é uma pessoa que você elegeu, se chateou e daqui a 4 anos você pode mudar, né? Ele é um cargo vitalício, então ele vai ficar lá representando a sociedade dentro do Tribunal de Justiça. E aí aqui entra a questão da sociedade em si. O governador que a gente tem é muito técnico, ele é muito inteligente, eu tenho certeza que ele vai fazer a escolha correta na hora que for para ele tomar a decisão. É lógico que os 3 nomes eles que vão chegar lá, eles vão passar pelo Tribunal de Justiça e antes pela nossa classe, pela advocacia, mas na hora que chegar lá, tenho certeza que ele vai ser sensível e ele vai ser técnico, inteligente, como ele sempre é, para tomar a decisão correta. A sociedade vai ser julgada e, de alguma forma, quem precisar do judiciário vai ser julgada pelo quadro de julgadores, desembargadores que está no Tribunal de Justiça. Então, vindo da advocacia, vai ser uma pessoa que tem mais esse contato direto com os direitos dos jurisdicionados, né? com as dificuldades mesmo da sociedade em si. E o que a gente tem que pensar é que colocou lá, sim, indiretamente vai estar escolhendo e que seja uma pessoa que, além da técnica, do notório saber, da conduta ilibada que a Constituição exige, que seja uma pessoa ética, que seja uma pessoa responsável, que seja uma pessoa que tenha uma história, e essa história ela vai levar, sim, quando ela for colocar a toga, quando ela for estar no Tribunal de Justiça, que tenha uma história que seja condizente com o papel que ele ou ela vai encontrar e vai ocupar. Eu posso falar por mim e pela minha história, né? A minha história na advocacia sempre foi nesse sentido, sempre foi com retidão, sempre eu entrei e saí de cabeça erguida, dentro da advocacia, em todas as relações profissionais que eu construí durante esses anos. Então, onde eu estiver, se for lá, eu vou levar a minha responsabilidade, a minha ética, a minha honestidade, a minha história, assim como eu também levei, eu exerço na advocacia. Então, para mim, a responsabilidade aumenta, lógico, é uma representatividade, e eu aqui, se eu chegar lá, eu chegando lá, eu vou ter sido escolhida pela minha classe 2 vezes, eu vou ter sido escolhida pelo Tribunal de Justiça e eu vou ter sido escolhida pelo governador. Então, não tenha dúvidas de que, para mim, isso vai pesar muito, principalmente em relação à responsabilidade. Doutora, eu ia deixando passar batido, mas não posso. Dentro dessa sua história de vida como operadora do direito, também nós tivemos a doutora Gisele professora. Sim. Por muitos anos. E eu gostaria que você também testemunhasse um pouco dessa atividade que você exerceu. É uma atividade que ocupa muito, né? No Brasil, de modo geral, a profissão de professor, ela não é bem remunerada, a gente precisa falar disso também de uma forma mais aberta. A gente constrói a história das pessoas, educando as pessoas como professor, e aqui eu falo desde o professor lá do infantil até o professor da graduação e da pós-graduação como eu, mas não é uma profissão que é valorizada no Brasil, infelizmente. Mas é de uma satisfação tão grande. Nessas minhas caminhadas no interior, eu sempre encontro um ex-aluno, um pai de ex-aluno, vem um aluno dar um depoimento pessoal porque eu interferia na própria formação dele. Então, a nossa profissão como professor, não é reconhecida, mas ela é muito gratificante. E, assim, isso me dá muita credibilidade para eu estar onde eu estou. Eu ser professora e eu ter esse reconhecimento dos meus alunos e ex-alunos também me dá muita credibilidade para eu estar aqui também. Quando eu vi o lançamento e eu ocupei pelas suas redes sociais, uma das coisas que me chamou a atenção, e aí a gente entende nas entrelinhas as mensagens, né? Eu vi que numa das suas postagens você dizia assim, que o Tribunal de Justiça precisava de um rosto. Eu entendi que o Tribunal de Justiça precisa ser mais visível para a sociedade, que a sociedade precisa enxergar e de uma forma muito mais próxima o Tribunal de Justiça nas suas atividades. Eu interpretei corretamente? O Tribunal de Justiça,
principalmente em relação a essa vaga do quinto, ele tem que estar mais acessível. Primeiro aos advogados, que é quem a gente vai representar, quem a gente está representando nessa caminhada. Para mim é muito gratificante e me soma muito, cada conversa que eu tenho com cada colega jovem advogado, com cada advogada mulher, com cada advogado que antes fazia cargo de processo físico como eu, que tinha que subir as escadas do tribunal, que só fazia audiência física. Então, esse rosto, essa história da advocacia que vai dar acesso, em que eu consiga chegar no tribunal e eu consiga enxergar que ali sim tem alguém que está e que viveu a advocacia, que vai olhar para a sociedade de uma forma diferente. Para mim é isso. O rosto é nós advogados, colocarmos lá alguém que realmente represente a advocacia primeiro e que tenha uma sensibilidade em relação aos problemas da sociedade. A senhora colocou a questão do legado, a questão do cargo ser vitalício, a questão que não dá para mudar de 4 em 4 anos. A história, por si só, ela vai ser construída. Em chegando lá, você vai construir uma história gigantesca, uma história que vai ter aí quase 3 décadas de contribuição no judiciário, e uma história que vai ser contada, ou seja, que ela vai ganhar uma notoriedade que vai além da sua própria existência, ou seja, ela vai ganhar capítulos eternos, onde vai se falar da desembargadora Gisela Freitas por muitas décadas. Deus te ouça. E como é que pensar nessa perspectiva? Você citou seus filhos que ainda são muito novos, ou seja, como é que... Porque assim, a gente pensa, né, e é importante pensar para acontecer. Como é que você, às vezes, se imagina nessa configuração toda? Aliás, eu acho que primeiro a minha história vai ser, eu vou ser eu, aqui como advogada, e eu vou ser a Gisela Freitas, advogada, e que levar a minha história como desembargadora, né? Quem a gente não pode esquecer do passado sob pena de não ter um futuro, né? E para mim é isso, assim, eu preciso, assim, a gente tem aí 20 ou 30 anos, vai depender de quem vai ocupar dentro do Tribunal de Justiça, mas é você levar a sua essência e aquilo que você falou desde o início, você não esquecer de onde você veio, né? O que eu posso dizer é que as minhas intenções são as melhores. Bom, nós que estamos aqui entrevistando proponentes ao cargo do Quinto Constitucional, tá certo? Pessoas que estão colocando o seu nome à disposição para ocupar o cargo do TJ e que participam de um processo esse que tem sua primeira etapa até o dia 22 de setembro, depois começa uma segunda etapa e até finalizar a terceira etapa. Temos como objetivo levar para a sociedade, aqueles que estão acompanhando o nosso podcast, primeiro a compreensão. Antigamente esses cargos eles ficavam muito distante da sociedade, às vezes as pessoas nem... E até hoje... conhecimento, né? Até hoje mesmo, quando eu estou falando assim, olha, eu vou fazer uma entrevista sobre o Quinto Constitucional, muita gente pergunta o que é o Quinto, o que é que significa Quinto Constitucional, até as pessoas não sabem a importância do processo e até mesmo o advogado. Não é muito comum a gente escutar ou ser questionado por advogados como é que é a eleição do quinto. Por exemplo, outra coisa que é importante a gente falar, eu falei que é um cargo vitalício e que é uma vaga que só surge com a vacância, né? Então, eu preciso ter a liberação da vaga por uma aposentadoria, por uma morte, para que eu tenha aquela vaga livre. Essa vaga não, mas foi diferente. Mas não é uma eleição que eu tenho todo ano, não é uma eleição que eu tenho a cada 4 anos. Então, isso tem um peso também muito grande, né? E para as pessoas, doutora Gisela, é como se fosse assim, o cargo do judiciário é como se fossem pessoas semideuses. Elas têm, muito distante, né? É uma coisa distante. Como se fosse distante. Como se fosse distante. Às vezes, até poder conversar assim dentro do processo, é como se você estivesse colocando, olha, faz parte da sociedade, é um processo. Sim. A Constituição ela foi feita dessa forma. O que você falou é muito real. A escolha final vai ser do governador que foi colocado lá pelo povo. Isso. Né? Então, isso tem uma consequência direta para a sociedade também. O que eu senti, às vezes, nos diálogos das pessoas é como se tudo que é do magistrado, da magistratura, tivesse distante das pessoas, como se as pessoas não tivessem acesso a fazer a chegar, a ter esse diálogo. Então, assim, espero que depois não depois dessa campanha em si, mas de uma forma geral,
esses cargos e essas possibilidades de diálogo da magistratura de uma forma geral, ela se tornem mais presentes com a sociedade, para que a sociedade até se sinta mais à vontade para procurar os tribunais, para procurar os advogados de uma forma geral e manter esse contato, porque, afinal de contas, o ideal de justiça é o ideal que nós buscamos. A gente sabe que existe uma lei, né? E que essa lei, ela pode nem sempre ser a lei justa, mas se ela não é a lei mais justa, existe um congresso para se mudar a lei. Por isso que existem os parlamentares. Existe a ordem dos advogados para ajudar a melhorar essa lei, para que os tribunais e os juízes possam aplicar essa lei da melhor forma possível. Então, nós não estamos numa sociedade que está ali enferrujada em cima de uma lei só. As leis podem mudar, podem se aperfeiçoar para que elas possam ser colocadas da melhor forma possível. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar conversando com a senhora, lhe desejo boa sorte. Acima de tudo, independente de resultado de eleição ou não, existe uma vida toda para ser vivida e para ser construída com muita alegria e com muita dedicação e entrega. Agora eu posso pedir voto, né? Pode, fique à vontade. Eu estou aqui como candidata à vaga do 5º Constitucional pela advocacia piauiense. A minha intenção, ou as minhas intenções são as melhores. Eu quero exercer e ocupar essa vaga lá no Tribunal de Justiça, como eu exerço a minha advocacia há mais de 16 anos, com responsabilidade, com ética, com técnica, com competência também, e representando a minha classe, a advocacia, representando a advocacia militante e lutando por mais espaços também para as mulheres em órgãos de decisões, como o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. O meu nome é Gisela Freitas e eu estou aqui pedindo voto como candidata à vaga do 5º Constitucional para desembargadora no Tribunal de Justiça do Piauí. Tá vendo? Direitinho. Muito obrigado, pessoal. E qualquer coisa, podcast Léo Santana pelo YouTube, você encontra rapidamente a entrevista com a doutora Gisela Freitas. Eu que agradeço.